Meus amigos, bom dia. Hoje, 11 de abril de 2020, estamos iniciando a gravação de mais um programa Perguntas e Respostas. Agradeço a presença de todos que estão acessando o canal Segredos da Mente e vamos agora ter conhecimento das perguntas, iniciando o nosso trabalho. Bom dia a todos. Antes de começarmos a fazermos as perguntas, gostaria de lembrar que aquele ouvinte que tiver alguma pergunta pode fazê-la através do e-mail segredosdamentecanal@gmail.com. Tudo com letra minúscula e junto. A primeira pergunta que chegou até nós foi a seguinte: Fábio, o que é o pecado? Ok, vamos repetir a pergunta. O que é pecado? O conceito de pecado, ele ao longo dos séculos, ele tem várias conotações ou coisa desse tipo. Pecado em si é quando você erra o alvo, você perde o objetivo. Então, vamos entender dentro desse contexto. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Então, a essência de todo esse processo é espiritual. A vivência como ser humano é uma condição necessária criado pela sociedade espiritual, ou seja, pelo Criador, para que nós possamos vivenciar experiências que nós não conseguiríamos vivenciar ou experienciar no plano espiritual somente. Então veja bem, no momento que nós, na condição de seres humanos, estamos vivenciando essas experiências, nós podemos fazer coisas, ter atitudes, comportamento, ações, pensamento, que estão na contramão do objetivo. Não tem nada a ver com o objetivo espiritual. Qual é o objetivo espiritual? É retornar ao convívio com o Criador. Esse é o objetivo. A evolução, ela é plena quando nós retornamos à casa, retornamos à plena convivência com o Criador. Então, o pecado, toda vez que você quebra esta condição, está fazendo algo que vai de encontro a este objetivo, isto então nós podemos chamar de pecado. Toda vez então que você agride a si mesmo ou agride o seu semelhante, isto é um pecado. Então você perdeu, você foi para uma outra direção. Você errou o alvo, porque o alvo é o quê? É a convivência com o Criador. Então eu acredito que essa explanação ela vai ajudar a vocês a ter esse entendimento de uma maneira mais clara e mais ampla. Ok? Bem, partindo então para a segunda pergunta, Fábio, o pecado compromete ou paralisa por completo a nossa evolução espiritual? Bem, repetindo a pergunta. O pecado compromete ou paralisa por completo nossa evolução espiritual? Então a palavra seguinte, compromete? Sim, ele compromete a nossa evolução espiritual. Por quê? Como eu acabei de dizer, saímos do objetivo. Perdemos o foco. Nós estamos indo para outra direção. Porque o foco sempre tem que ser retornar ao convívio do Criador. Então, qualquer coisa que você faça a você
ou ao seu semelhante, você perdeu o foco, você está saindo do objetivo. Então, compromete a sua evolução espiritual. Acontece o seguinte também, essa condição eterna, permanente, acabou, você pecou, você está fatado eternamente à dor e ao sofrimento, isso não existe. Por que não existe? Porque senão nós estaríamos contrariando os próprios ensinamentos do Criador através de Cristo, que é amor, perdão, compaixão. Então, esse castigo eterno, até então, uma crença que durou por muitos e muitos séculos, isso não, na realidade, não existe. Não existe essa relação imposta de uma maneira muito intensa pelo Criador de punição, de dor e de sofrimento. Isso não existe. Deus não age dessa maneira. Deus, a essência dele é amor. Você pecou? Ok. Você tem como redimir-se desse pecado? Tem. De que maneira? Tomando consciência de que aquilo que você fez estava errado, que aquilo não é bom para você e nem para o seu semelhante. No momento que você tem esse nível de entendimento, esse nível de compreensão, você então está eliminando comportamentos futuros que porventura você poderia ter. Você está se redimindo, você chega à conclusão, isto eu não posso fazer porque está errado. Isso não é certo, porque eu não gostaria de receber aquilo que eu estou dando, que é uma lei universal. Porque o universo, ele é de uma sabedoria fantástica. Quando você está fazendo algo a alguém, você está dando a alguém algum produto, alguma ação, alguma atitude, você está dando algo ao seu semelhante, que você não gostaria de receber, a leitura que o universo faz é muito clara. Se você está dando, é sinal que isto é bom para você. Então o universo dá a você, porque aquilo que você está dando é a sua verdade, é que você acredita, você aceita. Então ele vai dar a você aquilo exatamente o que você estava dando ao seu irmão. Então esse entendimento, ele tem que ser visto de uma maneira bastante ampla, dentro de um contexto universal. E não dentro de um contexto simplório apenas da uma visão humana que é muito limitada. Eu acredito que essa explanação tenha atendido a sua expectativa. Partindo então para a terceira pergunta, Fábio, a evolução espiritual, ela é um processo somente individual ou ela também pode ser um processo coletivo? Repetindo a pergunta, a evolução espiritual é um processo individual ou pode ser coletivo? Com bastante objetividade. A evolução espiritual é um processo individual. É como se diz, é curto e grosso. É um processo individual. Porém, é importante que você entenda que este ambiente no qual nós estamos inseridos, o planeta Terra, nós como seres humanos, nós não teríamos condições de evoluir se nós existíssemos, vivêssemos o quê? Sozinhos, totalmente isolados, sem convivência com nenhum ser humano.
Porque este ambiente, o planeta Terra, a humanidade, ela tem um papel importante no processo evolutivo de cada um. Cada ser depende do outro dentro desse contexto. Porque uma coisa é eu viver única e exclusivamente comigo, isolado, ou seja, um eremita numa caverna e buscando retornar ao convívio do Criador. Ou seja, eu não vivenciaria experiências se eu tivesse uma convivência com um grupo social de 100, 200, 300, 500 pessoas, ou seja, a própria família, não importa. Essa convivência num grupo social é que vai gerar situações que você, ao vivenciá-las, você vai ter que ter a capacidade de superar. É esse entendimento que precisa estar claro para as pessoas. Então, no momento em que você vivencia uma situação, você supera essa situação com atitudes nobres, com atitudes de grandeza, com atitudes que eleve o seu ser, que o leva a o aproximar do Criador, e também na sua condição de ter conhecimento e entender esse processo, você serve como referência para o seu irmão, para o seu semelhante. Então, é uma via de mão dupla, porque muitas pessoas, elas reagem negativamente, que todos os acontecimentos ruins, eles devem ser vistos de uma forma, mas minha vida não é possível, são coisas ruins que acontecem e reclamam, apronta mil e uma confusão por causa disso. Mas se ela tem um outro olhar, um olhar mais universal, mais amplo, aquilo que está acontecendo a ela é uma oportunidade dela vivenciar aquilo, porém sem absorver o quê? Qualidades não essenciais. Sem absorver raiva, mágoa, tristeza, revolta, angústia. Mas se ela, ao vivenciar isso, ela dá ênfase a um crescimento dela de capacidade de tolerância, compaixão, ternura, paciência. Isto é o carinho que ela está dando ao outro. Ela está fazendo com que aquela situação promova o seu crescimento. Então, o crescimento coletivo, ele se dá não de uma forma imposta. Olha, você só vai continuar a sua trajetória evolutiva quando todo esse grupo social no qual você está inserido, ele também estiver em plenas condições de dar continuidade a esse processo. Não, isso não ocorre, porque o processo é individual, mas nós precisamos uns dos outros. Tá claro isso? Fábio, a quarta pergunta, ela é bem interessante porque ela fala sobre o perdão. Todos nós temos erroneamente uma visão do que realmente é perdoar. Então a pergunta do nosso ouvinte é a seguinte: o perdão, ele é um ato importante em nossa vida? Com certeza. Então a pergunta, o perdão é um ato importante em nossa vida? Eu diria o seguinte: é importantíssimo perdoar. É muito importante perdoar. Mas, por outro lado, eu sei que é difícil. É difícil perdoar quando você sofre agressão física, moral, quando você é agredido de uma forma que machuca teu coração. A gente sabe que é difícil, mas nós temos que aprender.
Porque se você não aprende a perdoar, você está comprometendo todo o seu processo evolutivo. Porque quando você não tem a capacidade de retirar, de arrancar do seu coração as suas mágoas, as suas dores, as suas revoltas, tristezas, você paralisa no processo de evolução. Então, é necessário, mas você precisa aprender isso. Por quê? Porque muitos acreditam que perdoar é esquecer. Não é verdade. Esquecer não eliminou aquelas angústias e tristezas do seu coração. Você pode até conviver com a pessoa, ter uma convivência pacífica, mas no fundo, o que está matando você e o que está impedindo de você continuar na sua trajetória evolutiva é aquilo que está dentro do seu coração. O que a pessoa fez a você te machucou? Ok. Te marcou? Ok. Mas só você tem a competência e a capacidade de arrancar isso de dentro do seu coração. Ninguém tem essa competência. Nem Deus. Porque Ele respeita o seu livre-arbítrio. Então, se você é a única pessoa capaz de tirar de dentro do seu coração todas as qualidades não essenciais que comprometem a sua trajetória evolutiva, quem vai fazer isso por você? Então você tem que aprender a tirar isso, a arrancar isso. E quanto mais cedo você fizer isso, é melhor para você. É o maior presente que você vai dar a você e dá a você quando você arranca essas dores e essas mágoas. Porque essas dores, esses sentimentos, todas essas emoções negativas que você armazenou e como verdade, elas vão te causar dor e sofrimento. O seu corpo físico não vai suportar. Você vai ficar doente. As células, elas entram em colapso. Vai surgir N tipos de patologias. Você, dependendo da intensidade, você vai se tornar um hipocondríaco. E os médicos vão dizer para você, mas o que está acontecendo? Então, porque o grande problema, ele está dentro no seu coração. Então, perdoar, aprender a perdoar, não é esquecer. Aprender a perdoar é você pôr aquele que te agrediu, colocar no colo, abraçar e dizer para ele, eu te amo, eu te perdoo. Eu sei que é difícil, mas você começa fazendo isso, sabe como? Mentalmente. Quem quer que tenha feito com você, te machucado, e que você está com todas essas bombas dentro de você, que vão explodindo, você mentalmente começa a fazer isso. Põe no colo, acaricia a pessoa, no seu quarto, lá tranquilo, até o momento que você vai adquirir competência e capacidade de encontrar com aquela pessoa na rua, esboçar um sorriso maravilhoso e dizer, pô, eu gosto de você, tudo que aconteceu estava sujeito, isso foi um momento da minha vida e da sua vida, mas eu gosto, eu te respeito, eu te amo, porque nós somos irmãos em Cristo, nós somos filhos de Deus. Então aprendam isto e coloquem isso em prática. Ok? Fábio, nós todos sabemos que várias pessoas, elas vivem praticamente a vida inteira uma vida de dor e sofrimento. A última pergunta que nós recebemos hoje no canal é a seguinte: uma vida de dor e sofrimento, ela purifica a alma daquela pessoa? Ok. Então a pergunta é a seguinte:
uma vida de dor e sofrimento purifica a alma da pessoa? Eu poderia dizer para vocês o seguinte: não. Nem sempre. Pode purificar? Pode. Mas não necessariamente. Tudo é questão de conceito e como que você entende o processo. Porque muitas pessoas, quando olham alguém numa situação difícil, de dor e sofrimento, de miséria, passando dificuldades mil, com doenças, com patologias, não importa quais sejam. A reação nossa é sentir pena e dizer: pô, aquele ali sofre, está sofrendo. Aquele filho de Deus está sofrendo. Esse aí vai para o céu. Será que vai? Essa aqui é a questão. Então é a forma, como você entende o processo evolutivo. Por isso que é importante, e nós vamos trabalhar isso no futuro, a questão do entendimento universal, uma visão sistêmica, ter uma visão do plano espiritual e do plano terreno. Quando você tem esse tipo de visão, é que leva você a chegar a esse tipo de conclusão e entender o que eu estou passando para vocês. O sofrimento em si, não importa qual seja o sofrimento, pode ser mental ou físico, não importa. Ele por si só, ele não o credencia a continuar o seu processo evolutivo. Não. Imagine então uma pessoa numa experiência de vida e com muita dor e sofrimento, tanto física quanto psicológica, todos os sentidos. Que, como se diz, dá pena, né? Que é errado sentir pena por alguém, mas você olha, vê aquele quadro, meu Deus, eu não gostaria de nunca ter isso para mim. Mas a pessoa está ali vivenciando. Acontece que se ela vivenciar aquilo com raiva, com rancor, com ódio, ela está evoluindo? Não tem jeito. Por quê? Evoluir, como eu já disse a vocês, é aproximar do Criador, é aproximar, é estar com a essência divina. Com ódio, rancor, mágoa, revolta, inveja, tudo isso de ruim dentro de você, não faz com que você cumpra o objetivo que é a evolução, que é aproximar de Deus, é estar com Ele. Agora, se você tem uma vida difícil, dura, diria, de dor e sofrimento, mas ao vivenciar isso, você, no seu coração, você tem paz, tranquilidade, gratidão, aceitação, ternura para com os outros, carinho, e você se sente bem, aí eu digo para você, esta vida de dor e sofrimento foi altamente aproveitada. Foi um sucesso, coisa fantástica. Eu sei que muitos não conseguem experienciar uma vida de dor e sofrimento com tudo isso que eu acabei de falar. Eu sei que é difícil. Aí é o que nós dizemos, tem que ser santo para fazer isso. É quando a pessoa atinge um estado de consciência tão elevado que ela é capaz, então, sentindo a dor, sentindo o seu corpo entrando em colapso, mas que aquilo não está sendo imposto por ações dele. Aquilo está acontecendo por ações externas a ele. E esta pessoa, então, de fato, consegue evoluir e consegue, então, a redenção. Ok? Eu acredito que, sendo essa a última pergunta,
que as explicações tenham atingido o objetivo. E novamente eu agradeço o acesso ao canal Segredos da Mente e os convido para um próximo encontro, porque isso é muito importante para todos nós. Que Deus esteja com cada um de vocês e os abençoe. Até lá.